Em nome de Jesus. Pai, entrego a minha vida diante do Senhor, Deus. Pai, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor, através de mim, fale com a Sua igreja, nos edifique. Senhor, ó Deus, por favor, Pai, que nós nunca mais venhamos ser os mesmos, Pai, depois de ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, venha trazer transformação em nossas vidas. Por favor, Senhor, que ela nos alinhe com o Teu propósito, que ela nos alinhe com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então abra aí, amados. 1 Samuel, capítulo 16. Quero compartilhar algo que já faz alguns dias que está me mexendo comigo, eu quero compartilhar com vocês. Provocar vocês. Amém? Provocar vocês. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a partir do verso 1. Tá? Olha só o que diz o verso 1. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Vamos ver se essa tradução está certa. Ok, me provi de um rei. Você pode declarar isso? Me provi de um rei. Primeira coisa que eu acho muito interessante, queridos, que a palavra do Senhor vai dizer que Ele se proveu de um rei. O nosso Deus é um Deus provedor. Quantos creem nisso? Nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê. Glória a Deus. E é interessante quando nós lemos esse primeiro verso, ele vai dizer que ele proveu para ele mesmo um rei. Ele proveu, ele providenciou, ele ajeitou, arrumou um rei para ele mesmo. Aleluia. Vamos avante, vamos ali no verso 7. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 vai dizer assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu pulei alguns versículos ali, porque a gente vai navegar por Samuel 16 hoje, para não tomar muito tempo, mas é o seguinte, Samuel ele chega na casa de Jessé, e os filhos de Jessé começam a aparecer, Deus envia ele para lá, sem ele saber quem ia ser a pessoa com quem ele ia ungir, qual era o filho. Então, ele chega lá na casa de Jessé, tá todos os filhos lá, vem um, Deus diz não, vem o outro, diz Deus não. Então, nessa parte que nós lemos agora, Samuel, ele olha e vê a aparência desses homens, né, e diz assim, cara, é esses aí que Deus quer, e Deus fala para ele, cara, eu não vejo como os homens, eu vejo o coração, enquanto o homem olha a aparência. Então nós já sabemos de dois detalhes. Nós sabemos o primeiro detalhe: Deus vai à casa de Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei, a qual Deus já tinha providenciado para ele mesmo. Vamos então agora ao verso 12. Verso 12 vai dizer o seguinte: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Repete comigo aí. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, daquele dia em diante. Amém? Então a primeira coisa que a gente vê é Deus provendo para ele um rei. Deus provendo, olhando e achando um homem para ele, para guiar o seu povo. Achando uma pessoa que fosse segundo o coração dele para guiar o seu povo. Deus ele provendo para ele.
Tudo que Deus precisava, ele já tinha encontrado em Davi. Vocês já vão entender o mistério, gente. Vocês já vão entender o mistério. Quero trazer algo aqui para vocês hoje, que é o seguinte. Você não está aqui em vão. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque você é o futuro pastor, missionário, pregador, seja lá o que Deus te chamou para ser, porque Ele proveu você para Ele. Você está entendendo que você não está aqui à toa, você não está aqui em vão, você não está buscando Deus, você não está no caminho do Evangelho em vão, não, Ele proveu você para Ele. A gente começa, vamos mudar já a nossa ótica, porque agora a gente já começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. A gente começa a entender algo acerca de quem nós somos e acerca de como nós estamos em Deus a partir daí. Então tem 3 coisas que eu quero conversar com vocês aqui, que ele falou comigo, foi o seguinte, a primeira delas, ele traz para ele. Amém? Ele traz para ele. Lembra que é dele, por ele e para ele? Tudo gira em torno de quem? Então ele traz para ele. Ele provê um rei para ele. Ele já separou Davi lá para quem? Para ele. É tudo o que ele traz, tudo o que ele faz é em torno dos propósitos e dos seus próprios interesses. Não gira nada em torno da gente, não tem nada a ver com a gente. Se nós somos abençoados é porque o que Ele quer para Ele mesmo é bom. E nós estamos neste caminho. Agora olha só que interessante. Ele traz Davi para ele. Primeira coisa que eu vejo, Davi é escolhido. Aonde que Davi é escolhido? É no secreto que Davi é escolhido. É na intimidade, porque Deus olha e vê o que em Davi? O coração. Ele fala para Samuel, o que ele fala para Samuel? Ele diz para Samuel, quando Samuel olha lá, os irmãos de Davi, grande, alto, tal, bem como era Saul. Se você olhar a história antes, você vai ver que Saul era alto, forte, tal, bonito, de boa aparência, grande, tal. Os irmãos de Davi eram da mesma forma que Saul. Por isso que Samuel olhou e dizendo assim, olha, eu acho que é esse. Aí Deus vem e fala para ele assim, cara, eu não enxergo como você enxerga, eu enxergo o coração. Então isso quer dizer que Deus, ele viu o coração de Davi. Ele trabalhou, foi no coração de Davi, porque ele proveu, ele já trabalhou no coração de Davi para ele. Então a primeira coisa que eu vejo é Davi, ele é escolhido, e ele é escolhido aonde? Ele é escolhido no secreto, é na intimidade. Amém? Então Davi, ele é escolhido na intimidade. Depois a gente percebe que Davi, ele é ungido. Ele é o quê? Participa aí, gente, ajuda aí. Ele é ungido. O que isso quer dizer? Separado. Então Deus vai, escolhe, separa. Vai, escolhe, separa. Aonde você estava que ele te tirou? Aonde que você estava que ele te trouxe para ele, que ele te escolheu? Quantos de vocês aqui têm um testemunho de estar lá no mundo, de estar fazendo um monte de coisa errada, de ter quase morrido, ter se perdido e tal, levanta a mão, é só eu. Casamento destruído, família destruída, não sei o que destruído, não sei o que mais. Aí Deus vai lá, olha para o teu coração, vê e tal, e traz para ele. Separa para ele. É a segunda coisa que eu vejo que ele faz com Davi nesse primeiro tempo. Primeiro, escolhe, unge, separa para ele. E depois o que ele faz? Capacita Davi espiritualmente. Com o quê? Com o Espírito Santo. Amém? Quantos estão nesse processo aí também? Aleluia. Então olha só o que diz lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, 34, a partir do verso 34. Vai dizer o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Se eu não me engano, essa versão aqui está... mesmo aí, glória a Deus. Entende? Estão entendendo até aqui? Vamos avançar então? Vamos avançar? Primeiro passo então, o que ele faz? Ele traz para Ele. E nesse processo de trazer para Ele, Ele separa, Ele cuida e Ele capacita espiritualmente para que você cumpra algo. Davi foi escolhido por um propósito. Davi foi escolhido para reinar, ou seja, para ser rei do povo de Deus. Davi foi escolhido para ser rei do povo de Deus. Voltamos novamente para quem? Para Deus. E às vezes a gente acha que Deus está fazendo as coisas por causa nossa. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente. Davi foi levantado para ser rei. Aí você olha assim, pô, glória a Deus, Davi ser rei, mas era para ser rei do povo de Deus. Está entendendo? Fica tudo centralizado nele. É tudo ele. E aí outra coisa que eu acho interessante, então, que agora vem um processo. Existe um chamado, existe um propósito, existe um caminho, um ponto final, lá onde que Davi tem que chegar. Ou seja, Davi foi chamado para ser rei do povo de Deus. Deus separou ele, escolheu ele, proveu ele para ele mesmo para ser rei do povo dele. Quantos de nós temos um chamado? Quantos de nós fomos chamados para a obra, fomos chamados para desenvolver alguma coisa para Deus, para Ele mesmo? E aí Ele nos chama, nos separa, nos capacita, nos dá o seu espírito, que nem Ele fez com Davi. E aí a gente acha, não, está tudo certo, está tudo bom, até aqui está tudo certo, deixa eu só desfrutar agora. Tem um segundo processo. Tem um segundo passo, que na verdade agora nós entramos nos processos. Nós entramos nos processos, e olha só que aí é que a coisa fica interessante. 1 Samuel, capítulo 16, lá no verso 1 que nós lemos, vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Samuel, até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então a primeira coisa que eu vejo aqui, depois que Deus ele me escolhe, Ele me separa e Ele me enche do seu espírito, agora a gente precisa trilhar uma caminhada, porque só com a separação dEle, a unção dEle, com o espírito dEle, que a gente consegue caminhar esse processo, seguir, avançar, vencer os processos da vida. É só agora que a gente consegue caminhar, porque agora, daqui para frente, a gente vai ver Deus agindo. A gente vai ver Deus contornando e costurando e fazendo um monte de coisa para que Davi cumpra o propósito, cumpra aquilo pelo qual ele foi chamado, ser rei. Bem, olha só que interessante. Davi, ele só entrou na jogada porque Saul falhou. Sabe por quê? Olha que interessante. O verso 1 que a gente estava lendo vai dizer o seguinte: disse Samuel a Saul, até quando terás pena? Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O próprio Deus rejeitou Saul, porque ele desobedeceu, porque ele não permaneceu firme no que ele devia ter permanecido. O próprio Deus rejeita ele. Agora, se nós pararmos para analisar, Davi só foi levantado, Davi só foi escolhido, Deus só teve que prover Davi porque Samuel falhou. Porque Samuel falhou. Se Samuel não tivesse falhado, hoje nós veríamos na genealogia de Jesus, em vez de Davi, a geração de Samuel. A família de Samuel, não, perdão, de Saul. Você entende? Tá, pastor, mas o que isso tem para me ensinar? Tem que para me ensinar uma coisa, que eu preciso permanecer firme naquilo que Deus declarou a meu respeito. Eu preciso permanecer firme nos caminhos. Eu preciso permanecer firme na palavra do Senhor, obedecendo, caminhando. Para quê? Para que aquilo que Ele tem a meu respeito se cumpra.
Ele lançou palavras a meu respeito, ele me escolheu por algum propósito. Agora, se eu quero que esse propósito se cumpra, eu preciso permanecer firme, eu não posso fazer como Saul. Amém ou não? Porque senão vai acontecer o quê? Que a gente vai ver a gente ficando para trás, porque larguei meu propósito, errei aqui, tropecei ali, e aí fui ficando para trás, e a gente vai ver outras pessoas cumprindo aquilo que era para nós cumprir. Andando em cima daquilo que era para nós andarmos. Vivendo aquilo que era para nós vivermos. 1 Samuel capítulo 16, lá no verso 16, vai dizer o seguinte: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. Tá, vamos dar um tempinho aqui antes de eu ler isso daqui. Olha só. Ok. Davi foi ungido, certo? Foi separado, certo? Cheio do Espírito, ok. Agora a gente vai ver Deus, ele costurando o propósito, começando a trabalhar dentro do propósito. No mesmo momento que o Espírito do Senhor enche Davi, ele se afasta de Saul, e quem assume o lugar agora é um demônio lá, espírito maligno, a Bíblia vai dizer, que assume e fica lá fazendo arruaça na vida de Saul. Agora olha só que interessante. Então Saul, ele começa a se perturbar, ele começa a ficar bem perturbado, de vez em quando e tal, e aí os servos dele declaram o seguinte: manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-no. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar, e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou um mensageiro a Jessé e dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Olha só que interessante. Agora, nesse primeiro momento, a gente vê Deus trabalhando. Porque eu fiquei me perguntando quando eu li isso aqui, eu digo: Deus, só pode ser o Senhor mesmo, cara. Olha só. Eu vou usar a expressão do nada, mas esquece essa expressão, mas tipo assim, só para eu poder me expressar com vocês melhor. Mas, do nada, aparecem dois caras lá, servos de Davi, servos de Saul, e dizem: a gente conhece um que toca harpa. Se não é Deus, então é quem é, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo falou comigo que a gente não deve desprezar as conexões, nem os talentos que Deus nos deu. A gente não deve desprezar as conexões. De repente, esse irmão que está do teu lado aí agora, pode ser uma conexão de Deus para a tua vida, para te levar a um outro nível. De repente, esse irmão aí, essa irmã que está aí do teu lado, cara, de repente lá na frente vai ser ela que vai te pegar pela mão e vai te, cara, vem cá, vamos lá, vamos voar junto. Está entendendo? Não despreze as conexões. Deus pegou os servos lá e soprou um nome de Davi lá. Sabe onde é que isso aconteceu também? Aconteceu lá em José. Quando sopraram para o rei lá, para Faraó, lá o nome de José. É Deus que faz essas coisas. Então não despreze as conexões que Deus faz. E outra coisa, não despreze o talento, por mais simples que seja o teu talento. Olha só, Davi, ele era pastor de ovelhas. Vamos dizer que essa era a profissão dele, pastor de ovelhas. Só que ele tinha um talento. Ele tocava, e foi por causa desse talento que ele tinha,
é que ele foi parar lá dentro. Então não despreze o talento que você tem. Pode ser o menor dos talentos. Não despreze. Porque desse pequeno talento, Deus pode usar como uma conexão para te lançar para o teu propósito. Amém? Aleluia. Então olha só, Deus faz conexões para levar você a cumprir o propósito. Vamos agora em Samuel, mesmo capítulo 1, na 1 Samuel, capítulo 16, verso 21 e 22, vai dizer o seguinte: assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Aleluia. Olha só. Davi ainda não representava uma ameaça a Saul. Ele ainda não representava. Nós que lemos, a gente entende. Cara, Davi já praticamente já era rei, porque Deus já tinha separado ele. No mundo espiritual, Davi já era rei de Israel. Né? Tá, mas e Saul? Saul também não sabia disso. Nós temos essa noção hoje, nós temos esse entendimento hoje, mas Saul não sabia disso ainda. Então Davi ainda não tinha se tornado uma ameaça real para ele. Ainda não tinha se tornado uma ameaça real para ele. Mas eu vou dizer para você o que eu aprendo com esse detalhe. Que as grandes batalhas, elas só começam após um posicionamento firme. Entende isso? Não existia um posicionamento firme de Davi ainda. Não existia. Deus tinha levado ele para lá e ele estava indo. Ok, tudo certo. Tudo certo. Satanás só se levanta quando você se torna uma ameaça para o reino dele. Você entendeu, mano? Aleluia. Lembra da pregação da terça passada que a pastora falou? Se está tudo tranquilo, a gente tem que meio que dar uma estranhada. Porque se está tudo tranquilo é porque nós não estamos incomodando ninguém. Até então estava tudo tranquilo para Saul. Estava tudo tranquilo. Ele não tinha ainda a noção de que aquele rapaz, de que ele estava trazendo para dentro do palácio, para ser escudeiro dele, ele não tinha noção que aquele rapaz ia se tornar o sucessor dele. Que aquele rapaz ia reinar no lugar dele. Ele ainda não tinha essa noção, mas depois, lá na frente, quando ele começa a ter essa noção, ele começa a se tribular. Opa, para aí, cara, tem alguma coisa errada aqui. Você está entendendo? Você está entendendo? Que as batalhas só começam após um posicionamento firme. Satanás só se levanta quando a gente se torna uma ameaça para ele. Quando a gente começa a tirar as pessoas do inferno, quando a gente começa a tirar as pessoas da rua, da prostituição, da marginalidade. Aí ele se levanta para começar a querer te derrubar. Porque enquanto você não ameaça ele, enquanto você é só está tudo certo. Agora, quando você começa a querer carregar o resto junto contigo para o reino de Deus, aí a coisa começa a ficar feia para o lado dele. Aleluia. Olha só que interessante, 1 Samuel. Agora vamos para o capítulo 17. No verso 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Agora aqui só para vocês entenderem o cenário. Ele ia e vinha. Ele ficava um tempo com Davi, e depois ele ia cuidar das ovelhas do pai dele, Davi. Numa dessas oportunidades, Davi vindo novamente para o rei, o pai dele manda trazer pães, aquelas coisas todas que a gente lê o texto ali. Manda aí. E ele vai. E agora, quando ele chega naquele lugar, todo mundo preparado e tal, ele se depara com uma cena. Ele se depara com uma cena. E olha só o que acontece. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas.
e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai. Isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? E tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Agora nós vemos uma atitude bem diferente aqui. Nós vemos um posicionamento desse cara. Nós vemos Davi defendendo a sua posição como servo do Deus vivo. Nós vemos aqui um outro detalhe, que é Davi demonstrando aquilo que crê. Davi se posicionando diante daquilo que ele crê. Enquanto os homens de Israel deveriam de se posicionar da mesma forma, não, eles estavam com medo, estavam fugindo. Enquanto isso, a afronta estava chegando. Mas Davi agora ele vê aquela situação e ele diz assim: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se posiciona, ele começa a defender aquilo que ele crê, ele começa a defender o Deus dele, ele começa a se impor, ele começa a mostrar quem é ele começa a mostrar quem está com ele começa a mostrar da onde ele faz parte. Ei, eu faço parte desse povo aí. E quem esse cara está pensando que é? Aleluia. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós nos posicionamos, Deus nos lança com mais força em direção ao propósito dele. Porque Davi podia muito bem não ter falado nada e ter ido entregar os pãezinhos dele e deu, acabou. Não sou guerreiro, não sou soldado, deixa tudo aí. Estão afrontando, cara, é eles que têm que prestar conta, está tudo certo. Não. Ele defendeu aquilo que ele creu, que ele cria. Ele se posicionou diante daquilo quem ele era. Ele se posicionou. Ele disse: eu sou desse povo. O Deus desse povo é o mesmo meu Deus. Eu estou usando as palavras aqui que eu acho que devia estar na mente dele. Antes dele falar, o que ele deve ter pensado. Cara, eu sou desse povo. O Deus desse povo é o meu Deus. Então eles não estão afrontando simplesmente esse povo e esse Deus. Não, eles estão me afrontando. Eles estão afrontando o meu Deus. Não, para aí, está tudo errado aí. Quem que ele pensa que ele é? E ele se posiciona defendendo aquilo que ele crê. Glória a Deus. Então, depois daí as coisas começam a mudar para a vida dele. Depois daí Deus começa a lançar ele, porque quando nós nos posicionamos, Deus nos lança com mais força em direção ao propósito dele. Que agora ele encontrou em Davi coragem. Ele encontrou em Davi um posicionamento. Eu pergunto para você, será que ele pode encontrar isso em você hoje aí? Ele quer te lançar, te alavancar no reino dele. Ele quer cumprir o propósito dele para a sua vida. E como é que está o teu posicionamento? Isso me faz pensar muito, gente. Eu estava lendo isso aqui, eu estava meditando em toda a história de Davi ali. Faz acho que uma semana, duas que eu estou meditando, lendo Samuel 1, Samuel 2, lendo. Gente, olha o que eu aprendo com isso. Quando eu me posiciono, ele usa o meu posicionamento para lançar força em direção ao propósito que ele tem. Olha só, 1 Samuel capítulo 17, 33 agora. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não podes ir para a peleja. Só para você entender então o contexto que eu dei aquele pulinho. Davi ficou revoltado. Davi defendeu a fé dele, defendeu a crença dele. Foi lá e disse assim: cara, deixa que eu vou então. Eu vou. Deixa que eu vou. Gente, olha o que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Quantas das vezes a gente
Quantas vezes a gente não diz eu vou para o Senhor? E quantos estão perecendo porque a gente não vai para falar do amor dEle? Porque a gente não vai para acudir alguém que precisa, algum necessitado. A gente não vai evangelizar, a gente não vai fazer... Quantas vezes a gente não diz o eu vou? E aí quando a gente não diz o eu vou, alguém perece no caminho. Alguém perece. Então, Davi disse, deixa que eu vou. E aí isso chegou aos ouvidos do rei. E aí é o que a gente vai ler agora em 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não podes ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aí Davi está contando a história dele. História de coragem dele. Aí agora que é interessante, que ele começa e fala assim, ó, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Amém? Olha como Davi, ele começa a defender a fé dele, a postura de Davi começa a mudar, começa a aparecer aquele carinha lá. Só que é interessante que todas as experiências que Davi tem, ele atribui a quem? Todos os livramentos, todos os cuidados, todas as experiências que ele passou e ele viveu, ele entendeu que foi quem? Que foi Deus. Ele disse, o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, o Senhor também vai me livrar do circunciso filisteu. Aleluia. Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia que o mesmo Deus que estava com ele lá, quando ele enfrentou o leão e o urso, sabia que era o mesmo Deus que estava com ele naquela hora e que ia acompanhar ele na batalha lá. Pergunta para nós, o que nós aprendemos com isso? Será que a gente tem essa convicção de quem está conosco de fato, de verdade? A gente consegue ter essa convicção? Essa certeza? Cara, Deus está comigo. Eu não posso me acovardar. Eu não posso retroceder, eu não posso recuar. Não, Deus está comigo, vai dar certo, tem um propósito, Ele me fez uma promessa. Eu vou seguir, eu vou continuar, vamos lá, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Então nós precisamos saber quem está conosco. Quem é que tem nos livrado, quem é que tem nos guardado, a gente precisa ter esse entendimento. Cara, é Deus que tem me guardado. Até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me guardou o Senhor. Vamos refletir algumas coisas na nossa vida lá atrás, e a gente perceber, poxa, lá naquele momento eu podia ter morrido, cara, mas Deus me ajudou lá, ó, pá. Se não fosse Deus, naquele momento, de repente eu não estaria mais nem aqui. A gente começar a botar glória para Ele, apontar para Ele, a gente não achar que foi só um acaso, não, a gente foi chamado, a gente foi escolhido, a gente foi ungido, separado. Há um propósito de Deus para que a gente esteja nele. Aleluia. Lá no capítulo 17, verso 38 e 39, vai dizer o seguinte, então Saul, veja bem o cenário, ele fala todas essas coisas para Saul. Aí Saul ouve aquelas palavras e, tá bom,
Aí diz o seguinte: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Gente, eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês aqui, gente. Eita, aleluia. Eita, olha isso aqui. Olha esse trem. Como diz meu pastor. Olha só. Primeira coisa que ele faz. Saul começa a colocar uma armadura sobre Davi. Amém? Acompanhando o raciocínio? E ele coloca capacete, ele coloca couraça e ele coloca espada. O que Davi fala? Não posso andar com isso. Davi até tenta, mas ele diz o seguinte: eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei. Sabe por que Davi nunca tinha usado uma armadura? Porque Davi não precisava. Sabe por quê? Porque ele tinha outra armadura. Pegou? Ele tinha outra armadura. Efésios 6. Ei! Ele tinha outra armadura. E a outra armadura que ele tinha está lá no livro de Efésios 6. Então Saul, ele tenta, cara, bota a minha armadura. Sabe o que Saul está representando? Saul está representando o mundo aqui. Saul está representando Satanás aqui, as coisas do mundo, tudo. Ele está representando, e ele está dizendo para Davi o seguinte: cara, bota o meu capacete, bota a minha couraça, bota a minha espada. Mas Davi diz: não posso. Sabe por quê? Porque eu já tenho outra armadura. Eu não vou conseguir andar com a tua armadura em outras, né? Estou aqui porque a Bíblia não fala, mas, cara, o que o Espírito Santo trouxe para mim assim foi isso. Cara, eu não vou conseguir andar com a tua armadura. A tua armadura, o mundo, é muito pesada. Meu jugo é suave e o meu fardo é? A tua armadura é muito pesada. Eu não consigo andar com a tua armadura, mundo. Eu não consigo andar com a tua armadura, Satanás. E eu nem preciso, sabe por quê? Porque eu entendo que eu tenho outra armadura. E eu entendo que a outra armadura que eu tenho, ela é muito mais completa. Eu entendo que a outra armadura que eu tenho, ela é muito mais leve, ela é muito mais eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi estava revestido com a armadura de Deus. Vai lá em Efésios 6. Vai lá em Efésios 6. Vai dizer o seguinte, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você acha que Davi matou o leão e matou o urso com a força e o poder dele? Gente, a força de um urso é descomunal, cara. O ataque de um leão, então, não foi a armadura de Deus que Davi estava usando. Porque no momento que ele foi ungido lá, cara, o Espírito Santo veio sobre ele. E é como Sansão só conseguia fazer porque ele tinha um voto e o Espírito Santo estava sobre ele. Então ele tinha toda aquela força. Então Davi só conseguiu matar o leão e o urso porque a força do Senhor e o poder do Senhor estava sobre ele. Ele estava revestido da armadura do Senhor. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. O que a palavra está dizendo? De toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais ser revestidos do dia mau, possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Por que Davi tinha toda essa confiança? Por que ele estava todo inabalável? Não, eu matei o urso, eu matei o leão, eu vou lá, eu vou matar esse urso. A armadura de Deus.
Ele sabia o que ele estava vestindo. Glória a Deus. Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça. Lembra uma das peças que Saul tentou colocar nele? Couraça. Sabe o que nos faz pensar? O mundo querendo que a gente use a justiça dele. Que a gente ande de acordo com a justiça dele. Só que a justiça do mundo nem se compara com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus está em Cristo Jesus. Aleluia. Então ali a gente vê o mundo querendo colocar, é assim na nossa vida, gente. O mundo quer que a gente use a justiça dele, quer que a gente coloque a couraça dele. Só que a couraça dele é pesada, tem um alto preço que a gente acaba pagando para carregar a justiça do mundo. Mas através da atitude de Davi eu aprendo que não, cara, existe uma outra armadura muito mais leve, existe uma couraça, uma justiça que não tem nada a ver com a justiça humana, que tem a ver com a justiça de Deus, que não importa o que eu faça. Você entende isso? Não importa o preço que eu pague, não importa o que eu faça, a justiça de Deus ela é fiel, está ali, acabou, pronto. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da... Não é uma outra questão que Saul estava querendo que Davi usasse, um capacete? Glória a Deus. O mundo quer te dar a salvação dele. O mundo quer que você pense na salvação dele, achar que a salvação dele é a melhor. Achar que as coisas que o mundo me oferece são bem melhores. O mundo me oferece um tipo de salvação e eu acho que é esse aqui é o melhor. Gente, não é. Prefira a salvação de Deus, que é Cristo Jesus. E a espada que Davi estava. E a espada que ele estava. Em Efésios vai dizer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O mundo quer que você use a espada deles. A palavra dele. Só que não tem eficácia. E se a gente voltar agora, a gente volta para Samuel lá de novo. A gente volta para lá, para Samuel de novo. Aleluia. E a gente vai ver todo um percurso de Davi, até cumprir o propósito. A gente sabe que ele joga a pedra lá no gigante, o gigante cai, é uma coisa muito curiosa, porque ele joga a pedra de frente, que diz que dá na testa do gigante, só que o gigante cai de frente. Então eu fico imaginando Deus dando uma raquetada na nuca do gigante, assim. Só, né? Pim, ele. Você está rindo aí, né? Ele aqui, ó, joga, bate na frente, mas ele cai. Cara, é Deus derrubando ele, dando uma raquetada na nuca. Deus dando uma raquetada na nuca. Então, ele mata o gigante. Olha só, um outro detalhe muito interessante, gente. Um outro detalhe, que quando esse gigante cai de rosto em terra, ele não cai morto. Quando esse gigante ele cai de rosto em terra, ele simplesmente, a Bíblia vai dizer que ele caiu de rosto em terra. E vai dizer que Davi corre então, que Davi sai correndo. E sobe em cima do gigante, pega a própria espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Sabe o que eu aprendo com isso? Que vai ter guerras, pelejas, vai ter gigantes que Deus vai derrubar, mas a gente tem que finalizar.
Às vezes Deus já derrubou o gigante e nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não vai matar não? O Senhor não vai matar não? E se ele acordar e se levantar de novo? Porque a gente tem que finalizar. Nós temos que finalizar. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 2. Davi, então, ele começa a percorrer os caminhos que o Senhor vai levando ele, vai guiando ele. E aqui eu já quero começar a finalizar, então, com vocês, meus irmãos. Leem 1 Samuel e leem 2 Samuel, é uma história muito rica, é maravilhosa. Então, aqui a gente já começa a ver os sinais da promessa se cumprindo. A gente já começa a ver esses sinais na vida de Davi. Mas antes de chegar neste ponto, você vai ler toda a trajetória. Você vai ver que ele enfrentou guerras, você vai ver que ele enfrentou amigos, inimigos, você vai ver que ele foi afrontado, teve que fugir, teve que se esconder. E houve um processo, e é muito interessante que às vezes a gente quer ser chamado, quer ser escolhido, quer ser separado e já queremos pular direto para a parte final. Tá, Deus, agora já me entrega a minha bênção. Ah, Deus, já me entrega então o meu ministério. Ah, Deus, já me entrega então aquilo que o Senhor disse que eu fui chamado para fazer. Existe um processo, gente. Um processo que te prepara para aquilo dali. Deus, ele não vai te pegar e te jogar direto naquele... Não, cara, ele vai te preparar para aquilo. E às vezes o processo, ele é doído. Ele é difícil, não é fácil muitas vezes. Exige muitas vezes renúncia. Muitas vezes Davi, ele podia ter encurtado o processo. Saul teve nas mãos dele 2 vezes. 2 vezes. Que ele podia ter matado Saul. E ele decide, não. Deus ungiu ele. Ele é Deus. Mas sabe o que eu vejo aí? Eu vejo ele não encurtando o processo de Deus. Ele podia ter encurtado. 2 vezes ele podia ter encurtado o processo de Deus na vida dele. Mas ele não encurta o processo. Ele prefere viver o processo, mesmo tendo todas as suas dificuldades, as suas aflições, ele vive o processo. Passou-se anos ele vivendo aquele processo, sendo perseguido por Saul, os inimigos perseguindo ele entrando em batalha, vencendo batalha, ganhando, indo e tal, e cada vez crescendo mais e avançando e prosperando, e Deus alavancando ele para o processo, alavancando ele para cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Ele não encurtou o processo. E agora nós vemos aqui em 2 Samuel, no capítulo 2, nós temos um pequeno deslumbre já das coisas começando a acontecer na vida dele. Porque vai dizer o seguinte, depois disto, consultou Davi ao Senhor, isso que eu acho muito lindo. Davi não dava um passo sem consultar Deus. Senhor, é para mim enfrentar tal povo? É para mim ir para tal cidade? É para mim caminhar para tal? É para mim fazer tal? É para mim sacrificar tal? Cara, ele não fazia nada sem perguntar para Deus. Agora aqui a gente vê um outro detalhe que ele diz assim, ó, depois disso consultou o Davi ao Senhor dizendo, subirei a alguma da cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã e né? E Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. Aleluia. E informaram Davi de que os homens de Jabes foram os que sepultaram Saul. Tá, o fato é, então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei, sobre a casa de Judá.
Ele viveu todo o processo, ele viveu tudo o que ele tinha que passar. E quando chegou lá na frente, cara, pegaram ele, cara, o rei morreu, não foi tu que matou. Até aqui o processo está sendo cumprido tudo direitinho, cara. Deus foi lá, levantou as pessoas e ele foi e tal. O povo da cidade reconheceu ele como rei. Ele não precisou se impor, ele não precisou roubar nada, ele não precisou, né? Cara, o povo foi lá, os homens da cidade pegaram e ungiram ele como rei, reconheceram ele rei. Por quê? Porque ele cumpriu o processo. Ele entendeu, ele se posicionou, ele sabia quem ele era, sabia quem estava com ele. Pronto, cara, ele cumpriu tudo. E o povo reconheceu ele como rei de Judá. Mas terminou por aí? Não, porque a promessa de Deus não era ele ser só rei de Judá. A promessa de Deus era ele ser rei do povo dele. Então lá na frente Judá, ele reinou em Judá, se eu não me engano, por 7 anos. Gente, olha que interessante. Judá foi só um começo. Porque depois lá na frente tinha um dos filhos de Saul que estavam reinando as outras tribos. E ele não precisou matar esse filho de Saul. Mataram lá e tal. E aí daqui a pouco de novo ele foi lá e assumiu o reinado do resto do povo. E Deus cumpre a palavra sobre a vida dele. E ele se torna rei de todo o povo de Deus. Glória a Deus. Você vai olhar toda essa trajetória e você vai ver, gente, isso durou anos até ele chegar ao cumprimento da promessa, até ele chegar ao cumprimento do propósito dele. Levou anos. E um outro detalhe que é muito interessante é que muitas vezes chegar no cumprimento da promessa, no cumprimento daquilo que Deus declarou a nosso respeito, às vezes até é fácil. O problema às vezes é cumprir, você se manter vivendo aquilo dali. Que foi o que Saul não conseguiu. Saul não conseguiu se manter reinando, porque ele desobedeceu e desrespeitou Deus. Deus precisou tirar ele, varreu ele. Então o que nós queremos? Quantos de vocês têm uma palavra de Deus na sua vida aí? Sabe o que Deus falou para mim nisso aqui? Ele disse o seguinte, que tudo é para Ele. Se você tem uma palavra dele na sua vida, sabe por que ele te deu essa palavra? É porque ele quer fazer algo na sua vida para ele. Não tem nada a ver com você. Você vai desfrutar. Mas tem que ter a mentalidade, a consciência, o entendimento de que o que você está fazendo é o quê? Dele, para ele, por ele. Então ele chama, ele prepara para servir a ele. Ele chama, ele prepara para servir a ele. Glória a Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Sabe que onde é que eu vejo esse princípio também? Em Jesus. Jesus, ele conseguiu atrair os discípulos para ele. Ele atraiu os discípulos para ele. Ele passou 3 anos preparando os discípulos dele. Para quê? Para servir a igreja dele. Amém? É dele, por ele e para ele. É dele, por ele e para ele. São todas as coisas. São todas as coisas. Então feche seus olhos aí. E vai falando com teu Deus aí. De repente você não... Muitas vezes você negou ele. Você não se posicionou. Você andou fora dos propósitos, andou fora do caminho. Fala com ele aí. Diz para ele, olha Deus, quero voltar para o caminho. Quero andar no propósito. Eu sei que o Senhor tem um chamado.
Quantos de vocês não têm uma palavra? Quantos de nós não temos uma palavra? Eu me coloco aqui também. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. E Deus quer te levar ao cumprimento dessa palavra, mas você precisa se posicionar. Você precisa viver de acordo. Ele quer te alavancar para ela. Ele quer te colocar no centro, fazer você caminhar em direção a isso. Quando Deus libera uma palavra, já é. Então já é, o que Ele declarou a teu respeito já é. Você precisa só viver isso. Para de fugir. Para de tentar atalhar. Para de querer pular processos. Não pule processos, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te levar. Preste atenção nas conexões que Ele faz. Não despreze o talento, o dom que Ele te deu. Porque tudo isso pode ser uma ponte para o cumprimento daquilo que Ele tem estabelecido na sua vida. Porque Ele já liberou uma palavra acerca da tua vida. Ele já liberou que você será um missionário, um pastor. Você será um empresário. Eu não sei o que Ele liberou sobre a tua vida. Você que está aí em casa agora, Deus liberou palavras a teu respeito. Não despreze as conexões que Ele faz. Não despreze o dom e o talento que Ele te deu, por mais simples que seja. Porque tudo isso Ele pode usar para cumprir aquela palavra que Ele liberou a teu respeito. Aleluia. Então fala com Ele, diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pode me conduzir, Senhor. Me torna sensível em ouvir a Tua palavra. Me torna sensível em Te obedecer, Senhor. Eu estou entendendo que aquilo que o Senhor liberou a meu respeito, Senhor, que o Senhor tem preparado para mim, não é para mim, mas é para Ti mesmo. Aleluia. Oh, aleluia. Ei. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. É Ele que vai
tua A gente frente. precisa entender. É Ele que vai ajeitando todos os caminhos. O que Deus está falando. Porque é para Ele. É para reinar o povo dele. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. É para servir a igreja dele. Tudo é para Ele. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Erga as suas mãos então. Declarar. Então louve. Louve Ele. Simplesmente louve. Adore Ele. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E aí Ele vai trabalhando. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Oh, aleluia! Com muito louvor. Tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Com muito louvor. E Ele renova essa palavra hoje sobre a tua vida. Com muito Vai adorando que Ele vai fazendo as conexões. E Ele vai preparando o caminho. Com muito louvor. Tudo para levar você a cumprir o propósito. Deus vai na frente, abrindo Aleluia. o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, com Eu vejo muito portas se abrindo aqui. louvor, Aleluia! Eu vejo correntes caindo no chão e sendo despedaçadas. com muito Eu vejo ministérios sendo restaurados aí. Aleluia! Eu vejo você tendo o coração aquecido e animado novamente. Aleluia! Para caminhar nesse caminho. Aleluia! Caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. A fé sendo restaurada dentro de você agora. Para contigo Aleluia. lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Sim, Senhor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós cremos. Nós cremos, Senhor, nós cremos, nós sabemos quem está conosco. Diga para Ele, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu não estou sozinho, Senhor. Eu sei. Fale para você, eu tenho uma armadura e essa armadura é a sua que me reveste e me capacita. Eu tenho o Espírito do Senhor que me dá ousadia, que me dá intrepidez, que me faz eu chegar a lugares mais altos, que me faz eu ir a lugares mais longe. Sim, Senhor, eu sei. Declare isso aí, fale isso daí. Deus vai na frente, Fala isso com abrindo fé. o caminho, quebrando as correntes,
tirando os espinhos, ordena os anjos Ei! para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito Ei, louvor. Jesus. Você crê? Você crê que correntes caíram por terra, coisas que te prendiam? Hoje você está livre e nada te prende mais. Aleluia, um entendimento, o Espírito Santo abriu sobre a tua cabeça hoje. Ele te trouxe um entendimento na tua mentalidade hoje, aleluia. Você entender que Deus está te guiando. Ele está fazendo conexões. Aleluia. Tenha esse entendimento que portas estão sendo abertas para você trilhar. Você precisa só entrar dentro deste caminho e deixar Ele guiar, e deixar Ele te levar. Deixa Ele te levar, não desvie do caminho. Não tente encurtar os processos. Siga, siga, siga. Ei, eu não estou dizendo que vai ser fácil aqui. Não estou dizendo não, irmãos. Não estou dizendo que vai ser fácil. Você ler a história de Davi, não foi fácil. E não foi do dia para a noite, não. Mas o resultado final é lindo. O resultado final é maravilhoso. O resultado final, aleluia, glorifica o nome todo poderoso dele. Glorifica Ele. O resultado final, aleluia. Muito louvor. Espere pelo resultado final. Que o teu alvo seja o resultado final. Diga, olha Deus, eu sei que eu estou passando por isso agora, mas só me guia, só me orienta, que eu sei que vai dar tudo certo. Deus livrou Davi de todos os seus inimigos. Deus livrou Davi de todos os seus inimigos, porque o propósito era dele. Aleluia. Davi só precisou se manter firme. Davi só precisou se manter constante, caminhando, sempre firme na palavra do Senhor. E o resultado final foi extraordinário. Glorificou o nome santo do Senhor, e ele viveu coisas extraordinárias, aleluia, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém.